No livro Mecanismo da Mediunidade, do nosso irmão André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, tem uma parte lá que ele chama, André Luiz diz, Centro Indutor do Lar. Um nome muito relacionado ao que ele fala. Porque ele diz que as crianças, no ambiente doméstico do lar, eles são verdadeiros médiuns dos pais. Olha que interessante, não é? As crianças médiuns dos pais, do pai, da mãe, dos familiares que estão próximos. A criança, ela tem uma relação afetiva nesse momento da encarnação muito grande com os familiares. E também uma dependência afetiva e psicológica. Eles são muito dependentes não só da alimentação, do corpo, do cuidado, mas também dos sentimentos e psiquicamente. Então existe uma ligação muito grande das crianças com os familiares. E isso constitui um aprendizado que muita gente não presta atenção. Porque existe uma comunicação entre as mentes, entre os pensamentos. Então, o que a mãe, o pai pensa, reflete, interage com o que a criança tem no seu interior. Lembra que eu falei da construção do pensamento que está lá dentro a vibrar da mente, que está relacionada a tudo que se foi construído? Então a criança também tem isso a vibrar no seu interior, embora não venha para a consciência. Mas vem exterior, de fora, né? De fora para dentro o pensamento harmônico ou desequilibrado do pai ou da mãe e se relaciona com o que está no interior da mente da criança. E pode ser um impulso para atitudes harmônicas e de crescimento, mas também pode ser um ponto para desarmonia da criança, até de perder oportunidades na reencarnação em virtude dos impulsos provenientes dos pensamentos dos pais. Então é muito importante a gente pensar nisso, a gente pensar no que a gente pensa, porque o que nós pensamos é o que nós somos. Então aí vamos para o tratamento na casa espírita. O tratamento espiritual, que é muito importante, porque o espiritismo, ele coloca de forma clara este mundo que existe, não só aqui no físico, mas o mundo extrafísico, esse que a gente está vendo aqui, né? O mundo espiritual. E nós nos relacionamos com pessoas que estão aqui nesta encarnação, mas possivelmente também com pessoas que nós não vemos, mas que tivemos relação no passado. Então, espíritos que podem ter algum problema no passado, alguma ação de desequilíbrio entre ambos, neste momento se encontra nesta vida, um está no corpo físico e o outro no plano espiritual. Mas o que está no plano espiritual tem um desejo, uma raiva, um desejo de prejudicar, porque foi prejudicado no passado. A maioria das obsessões a grande parte das obsessões, né, constitui nessa relação de um espírito que quer prejudicar outro, intencionalmente. E muitas vezes essa vontade de prejudicar está relacionada ao passado. Nem sempre, mas grande parte das vezes sim. Às vezes é um espírito que está desequilibrado, que vulgarmente chama de encosto. Aquele espírito que está desequilibrado, que está muito sofrido num plano espiritual, aí chega perto de alguém e entra em ressonância vibratória, como falava muito o nosso saudoso Dr. Vitor Ronaldo, entra em ressonância vibratória e aquele espírito que está desequilibrado, sentindo problemas, começa a se sentir bem quando chega próximo da pessoa. Então ele se aproxima não com a intenção de prejudicar, embora prejudique, mas não tem a intenção, ele apenas está se sentindo bem. Mas a pessoa, o encarnado, começa também a sentir os sintomas de doenças que o espírito tem. Então muitas vezes vai para médico, vai para tudo e não tem um diagnóstico da causa. Só se sente as consequências da doença e não se sabe a causa. Por quê? A causa está na vibração, de troca de vibração com o espírito que está ali doente. E geralmente isso aí é facilmente tratado
tratado numa reunião mediúnica, diz que esclarece o espírito, e dentro da organização que existe numa reunião mediúnica com os encarnados e quem comanda realmente, que são os espíritos, chega no momento da reunião, esse espírito é esclarecido, ele é envolvido em harmonia, em paz, e é conduzido para um tratamento. Então esse tipo de aproximação prejudicial mais simples, né, acontece. Mas existe também os que têm a intenção de prejudicar pelo passado. Então, quando se fala em desobsessão, em tratamento espiritual, se está se falando do tratamento do espírito, que está no plano espiritual, e do encarnado, que está aqui no plano físico mais denso. Se trata os dois. Porque existe uma relação. São desequilíbrios que se retratam, que se encontram. Porque o desequilíbrio do espírito está entrando em ressonância com o desequilíbrio do encarnado. Então, assim, por isso que eu coloquei no início a importância do pensamento, da mudança vibrato interior, como ela está relacionada a tudo que a gente faz na vida. Desde dos relacionamentos familiares, das trocas de informações, do ambiente doméstico, do ambiente de trabalho, do ambiente na casa espírita, nós sempre estamos trocando informações, embora não venha diretamente para a consciência. Mas são informações que, de forma subalterna, influencia e incentiva ações de ambos os que trocam. Porque o espírito, voltando para a relação do espírito obsessor, que a gente diz assim, né? O espírito que está com a intenção de prejudicar o encarnado, ele também se prejudica. Porque da mesma forma que a gente fala que o que se exterioriza se interioriza, para o espírito também é uma lei única. Ele exterioriza pensamentos negativos para prejudicar o outro, o irmão que está encarnado, mas da mesma forma essa vibração interioriza nele e cria um ambiente interno desequilibrado. Então ele desequilibra, mas ele também se desarmoniza interiormente. Por isso que é um tratamento dos dois. Porque precisa se compreender que tudo o que fazemos, tudo o que pensamos, todas as nossas ações, elas se tornam, sim, prejudiciais para todos. Então, é importante isso para a gente ver que quando se chega na casa espírita querendo um auxílio nessa área espiritual, a gente tem que pensar na importância da transformação interior, da reforma íntima. Então, todos os envolvidos, o grupo mediúnico e aquele que vai receber o tratamento, tem que estar consciente que ali existe uma ação em que em primazia é importante a mudança de faixa vibratória. E temos, claro, uma grande ferramenta que é a prece. Então, quando se chega na casa espírita para um tratamento espiritual, geralmente é uma reunião fechada, em que se leva para a reunião o nome, a pessoa que está precisando encarnar, que está precisando do tratamento. Se faz o diálogo e a harmonização do espírito. E para o encarnado, se providencia para ele o esclarecimento da importância de se fazer o evangelho no lar, de se fazer prece, de mudar as suas atitudes interiores. Porque talvez tenha sido um ponto de convergência na vida dele, do encarnado, aquela obsessão. Seja um ponto de mudança de atitude e de percepção da vida. Porque às vezes esses problemas, às vezes não, os problemas, as dificuldades que surgem na nossa vida são para nos fazer crescer, nos fazer mudar. Então,
Não adianta ter raiva, né? É importante passar para quem está recebendo o tratamento. Não se tem raiva não se procura não se ter raiva do espírito que prejudica. Procura-se ter compreensão da situação. Porque muitas vezes o espírito que está nos prejudicando, ele é muito mais vítima do que o encarnado. Porque uma ação no passado foi de uma forma, às vezes de uma forma muito incisiva, na ação violenta, agressiva. E neste momento, o encarnado está mudando de vida, mudando suas atitudes, mas o que foi prejudicado não conseguiu sair. Não conseguiu sair da faixa da raiva, da vingança, do ódio. E é o momento de fazer o quê? De o encarnado ajudar aquele que ele prejudicou. É o momento de se chegar com o afeto e consertar os erros do passado. Porque as consequências do erro do passado estão no presente. Nesse caso, é o espírito encarnado que foi prejudicado e não conseguiu sair da faixa da vibração densa no seu interior. E grande parte da responsabilidade é do encarnado. Por isso que são forças que se encontram para se harmonizar. Tudo na vida, nessa grande teia de relações mentais que existe na Terra, existe para a harmonia. Tudo que vibra entra em contato, entra em sintonia e troca informações. Mesmo que a gente não tenha consciência disso. É só para sinalizar o nosso encerramento, é só para a gente lembrar de Francisco de Assis, como ele se relacionava com os animais, como os animais o compreendiam pela sua exteriorização do pensamento de afeto e de amor. E quem estava ao seu redor, encarnado, um ser humano ou um princípio espiritual ainda na vibração do animal ou dos vegetais, sentiam aquela vibração amorosa e seguiam aquele ponto de amor que era Francisco de Assis. É só um exemplo que nós estamos aqui, todo mundo veio aqui na Terra para melhorar, para ser um ponto de vibração, de exteriorização, de harmonia. E vamos trabalhar para isso. Não esqueçamos da prece e de vigiar os nossos pensamentos. Que Deus abençoe a todos nós e o nosso coração se expanda, os nossos sentimentos transformem a nossa racionalidade.